Prezado ouvinte, nós preludiamos uma série de estudos bíblicos acerca do novo nascimento e suas evidências. Estudamos no primeiro episódio o significado do novo nascimento e vimos de forma lacônica que o novo nascimento diz respeito à nova vida espiritual que o Senhor Deus concede aos seus, através do Espírito Santo e da sua palavra. Nesse segundo episódio, nós entraremos a ver a importância de aprender sobre o novo nascimento. Nós iremos abordar esse tema com muito temor, como temos feito até aqui, com muita clareza, apresentando para você desde o conceito até as questões práticas que envolvem esse tema novo nascimento. Se você não sabe, você precisa mentalizar que nem todos aqueles que professam ser cristãos são de fato cristãos. Sempre haverá joio no meio do trigo, bodes no meio das ovelhas. A Bíblia Sagrada chega a nos dizer em 2 Timóteo 3,5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, pois, aparta-te. Paulo está falando sobre os falsos cristãos, falsos mestres. Eles têm aparência de piedade, eles têm aparência de cristãos, mas não são. Cristo, em Mateus 7,15, chegou a dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos cruéis, devoradores. Então, nem todos aqueles que se dizem ser cristãos são de fato. Então, a nossa meta aqui é ensinar para você, com muita responsabilidade, o que é o novo nascimento, quais são as evidências que comprovam se uma pessoa de fato foi salva um dia ou não. Então, nós certamente iremos abençoar os crentes com a palavra de Deus e aqueles que nos ouvem, que estão afastados ou não são crentes em Jesus ainda, terão oportunidade, pastor Arley, de pensar no assunto, e a nossa oração a Deus é que essas pessoas possam ser convertidas, amém, alcançadas com a graça de Deus. Então vimos no primeiro episódio, e quero recapitular, que o novo nascimento diz respeito à nova vida espiritual que o Senhor Deus concede aos seus, através do Espírito Santo e da sua poderosa palavra. Nesse segundo episódio falaremos, como posto, sobre a importância de aprender sobre o novo nascimento. Pastor Arlan, é importante mesmo aprender sobre o novo nascimento? O que justifica esse empreendimento espiritual? Os senhores estarem aí nessa emissora de rádio falando para mim acerca do novo nascimento. Há razões que justificam a importância de se aprender sobre esse tema? Sim. Nós iremos, a partir de agora, elencar algumas razões que juntas nos apresentam argumentos eloquentes que, de fato, nós precisamos aprender acerca dessa temática. Em primeiro lugar, porque é importante aprender sobre o novo nascimento? Porque trata-se de uma doutrina bíblica caríssima e, como tal, precisa ser exposta. Então, o novo nascimento é uma doutrina muito importante para a fé cristã. Infelizmente, é verdade que muitas pessoas estão nas igrejas locais, mas nem sabem que existe essa questão de novo nascimento. Pessoas que entraram nas igrejas não pelo caminho da conversão, mas pela conveniência. Muitos adentraram nas igrejas porque ouviram palavras açucaradas, palatáveis, anticristãs, palavras que não são o evangelho. Então as pessoas entraram, estão nas igrejas locais, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Então, pastor Arlen, nós precisamos aprender sobre o novo nascimento, porque trata-se de uma doutrina bíblica caríssima para o cristianismo. Exatamente, reverendo. O senhor falou algo muito importante, eu quero aqui fazer um adendo, que infelizmente tem pessoas que às vezes afastam do evangelho, e alguém pode perguntar assim, a pessoa afasta, ela não tem mais afinidade nenhuma com o evangelho de Cristo, com a palavra, e muitas pessoas ficam assim, por que essa pessoa está tão bem? Parece que hoje
o quadro dela parece que é irreversível, ela não quer, ela renega, ela ignora, ela rejeita, ela menospreza, ela deprecia. E possa ser que as pessoas não nasceram de novo. É verdade que tem pessoas que nasceram de novo e ainda que de forma temporária se ausenta, mas ela não permanece não. Quem nascer de novo, a gente vai poder escrutinar isso à medida que formos trabalhando aqui nesse diálogo, nesse estudo bíblico, que realmente a pessoa que recebeu nova vida, ela não perde essa nova vida não, viu? Verdade. Esse vai ser pauta mais adiante, mas já quero antecipar aqui para o ouvinte ficar bem atento aí, porque esse assunto, como o senhor pontuou, é uma doutrina caríssima, muito importante. O apóstolo Paulo, reverendo, ele, como apóstolo de Jesus autorizado, exemplifica isso muito bem quando se reportou aos pastores da igreja que estavam na cidade de Éfeso. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo, com muito temor, ele se reporta ao presbitério daquela igreja naquela cidade e diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se propunha, como ministro do Evangelho, a explicar para os crentes todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Paulo não omitia nenhum detalhe do conselho de Deus, antes o anunciava na íntegra. E é interessante que essa postura do apóstolo Paulo, que é digna de ser imitada, ela é endossada com algumas exortações que ele mesmo, pelo Espírito Santo, endereçou ao pastor Tito. Tito era um pastor ministro do Evangelho ali na ilha de Creta. A responsabilidade era árdua, era muito elevada, e Tito deveria constituir presbíteros, isto é, pastores, naquele lugar. E os pastores que Tito deveria constituir, deveria ter algumas características. Entre elas, reverendo, o pastor a ser constituído por Tito, naquela época, deveria ser um homem da palavra. Sim. Um homem apegado às sagradas letras. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, lemos assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui Paulo está dizendo que Tito deveria ter muito critério na hora de levantar pastores para apacentar o rebanho de Deus. Uma das suas qualificações requeridas aqui é que o pastor deve reter firme a fiel palavra. Reter firme aqui, a ideia básica é de um pastor que é apegado às Escrituras. O seu livro de cabeceira é a Bíblia. Glória a Deus. O livro sagrado que norteia as suas crenças, as suas práticas, os seus ensinamentos é a Bíblia. Então, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Detalhe, essa palavra doutrina é muito mal compreendida nos dias atuais. Tem pessoas que dizem assim, olha, tem cristãos que não têm doutrina. O que essas pessoas querem dizer com isso? Outros dizem, não tem igrejas que não têm doutrina. Só que, na verdade, reverendo, eles não estão fazendo referência a um ensino bíblico. Sim. A doutrina cristã. Eles estão pensando em usos e costumes. Eles confundem. Confundem. Só que doutrina, prezado ouvinte, na Bíblia é ensino, é instrução. Então, a gente não pode confundir doutrina bíblica com usos e costumes. E aqui Paulo diz, tendo firme a fiel palavra, que é conforme, de acordo à doutrina. Para quê? Se o pastor for apegado à palavra, para que seja poderoso, isto é, capaz, destro, proficiente, capaz, tanto para admoestar com a sã doutrina, você incutir as verdades de Deus na mente das ovelhas que Cristo confiou, como para convencer os contradizentes. Então, se o pastor ele for apegado à Bíblia Sagrada, à sã doutrina, ele vai ter destreza tanto para admoestar o rebanho, como para persuadir os contradizentes. O ponto aqui é o seguinte, que Paulo, ele ensinava todo o conselho de Deus,
E ele exorta aqui a Tito para que ele seja criterioso. Pastor que se preza deve se apegar da palavra, que é conforme a doutrina. Isso aí, reverendo. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade para associar isso à vida dos pastores que nos ouvem, nós aqui também como pastores, e também os irmãos que são crentes precisam entender isso. É algo também que precisa realmente ser categorizado na mente. Esse texto que o senhor acabou de explicar para nós com muita maestria, Tito 9, que apresenta aí algumas das características que deve constar na vida de um pastor, justifica o nosso compromisso com as Escrituras. Então, aqui já para aproveitar e esclarecer para o ouvinte, até o nome desse programa, A Bíblia em Foco, é um reflexo disso. Verdade. É justamente o fato de que Deus nos chamou para sermos apegados à sua palavra conforme a doutrina. Então, esse texto ele justifica o nosso compromisso com as Sagradas Escrituras. E aqui, reverendo, quando o senhor falava sobre, uma vez que o pastor ele é apegado à palavra, que é conforme a doutrina, ele será apto tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Então, você vê duas esferas de atuação aí pela mesma palavra. Sim. Ao mesmo momento que ele vai admoestar com a sã doutrina os crentes, ele também vai ter a capacidade para poder fazer defesa da fé, sim, orientar, né, as pessoas que têm um entendimento distorcido, desvirtuado. Ele está ali apto para poder também explicar e convencer os contradizentes. Isso aqui, eu queria só aproveitar a oportunidade nesse aspecto para dizer como é necessário tempo para um pastor estudar, não é, Messi? As Escrituras. Sim. Então nós sabemos que a Bíblia é o livro de Deus, o livro do cristianismo, o livro dos livros, o livro por excelência. E esse livro deve ser estudado. Tem muitos cristãos que não entendem isso e também muitos pastores. Então nós queremos aqui aproveitar e oferecer a nossa contribuição. Eu acredito que em algum momento futuro nós teremos aí a oportunidade de tratar acerca do ministério pastoral em si, para o ouvinte acompanhar, entender o que é a lida pastoral, em que ela consiste, quais são as prioridades de um pastor, o perfil, o que se requer. E esse texto aqui ele é muito impactante. É um texto que mexe com minha alma. Mostra que eu preciso, o senhor também, né, pastor Arlan, e todos aqueles que foram chamados para esse ministério, precisa se apegar à palavra. Então, isso aqui existe tempo para se esmerar, para estudar. Se aprimorar. Isso aqui orienta tanto os pastores como a igreja. O pastor ele tem que se dedicar ao estudo, aprimoramento. Às vezes a lida pastoral, como ela é multifacetada, muito abrangente, às vezes o tempo vai embora ali nas questões mais práticas, visita, aconselhamento. Mas tanto o pastor como a igreja precisam entender que essa é uma prioridade que deve ser dada para o pastor. O pastor ele tem que ter a consciência, a igreja também tem que ter a consciência para poder favorecer isso, encorajar o pastor para poder estudar, se esmerar. Tem pastores que querem estudar, mas não acham tempo. E os irmãos, às vezes, não entendem, não ajudam. Então, é igual aquele caso, eu sei que vai fugir um pouco do tema aqui, mas só para poder lançar luz para isso, aquele caso em que o pastor estava estudando a Bíblia para pregar, passou o irmão e viu o pastor ali se esmerando, estudando a Bíblia, lendo, só que ele foi e fez um gracejo. Pastor, tá aí descansando, né, pastor? Aí falou, não, meu filho, estou trabalhando. Aí o irmão seguiu o caminho. Na volta, o pastor já tinha terminado o estudo para pregar e estava limpando ali em frente da casa dele, capinando. Aí o irmão passou de volta e falou, pastor, agora tá aí trabalhando, né? Aí ele disse, não, meu filho, agora eu estou descansando. A gente sabe que realmente a gente lidar com o texto sagrado demanda tempo, raciocínio, é algo que exaura as forças. Verdade. É aquele texto lá de Eclesiastes 12:12, na parte final, que diz que o muito estudar enfada do corpo. Então mostra que traz cansaço, né, fadiga. E isso Paulo também endossa em 1 Timóteo 5,17, na parte final, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A palavra grega ali, trabalha, é um trabalho até exaustão, mostrando que o pastor que preza pela exposição bíblica, pelo ensino bíblico, pela sua vocação, ele deve se exaurir, se aprimorar, se desgastar, se consumir, tanto se preparando como transmitindo essas verdades. Então, como a gente está apresentando aqui, é importante a gente aprender sobre o novo nascimento, e isso vai envolver um papel do pastor para apresentar esse assunto, né, Messi? Justamente. Então, um assunto que é valiosíssimo, caríssimo, e que o pastor deve apresentar para a igreja precisa entender, precisa aprender isso. É o senhor falando sobre o tempo que o pastor deve ter para se esmerar, para se preparar. Me lembrei do depoimento do pastor John MacArthur, um pastor que nós temos muita admiração, já pregou todo o Novo Testamento na igreja que ele é pastor.
em 47 anos, reverendo, pregando todo o Novo Testamento, Glória versículo a Deus. versículo. Em 1969, ele recebeu o convite, depois de ter feito seminário, para pastorear a igreja, que até hoje ele é pastor, mais de 50 anos. E uma das condições que ele impôs ali para os irmãos que estavam convidando ele para pastorear a igreja é que ele precisava de, no mínimo, 30 horas semanais para o esmero e estudo das Escrituras. Que maravilha. Ele já entrou, já condicionando, você pastor de vocês, sim, mas eu preciso de 30 horas semanais só para me preparar para pregar a palavra de Deus. Então ele realmente era apegado, e é, né? Apegado à palavra, que é conforme a doutrina. Perfeito. Então, por que, prezado ouvinte, é importante aprender sobre o novo nascimento? Porque é uma doutrina caríssima. Os pastores devem expor a sã doutrina. O exemplo paradigmático do apóstolo Paulo é endossado por essas exortações. Quando a gente lê, por exemplo, ainda Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo está fazendo um contraste vívido entre Tito e os falsos mestres. Ele preludia assim um versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então perceba, prezado ouvinte, que o apóstolo Paulo aqui ele faz um contraste. Tito é distinto. Ele não é como os falsos ensinadores. Tu, porém o quê? Fala o que convém à sã doutrina. Essa palavra sã, ela significa saudável. E ela dá origem à nossa palavra portuguesa higiene. Olha só. Interessante que Paulo, por 5 vezes nessa carta a Tito, ele usa essa designação sã. Interessante isso, né? Sã doutrina. E quando ele fala sã, ele está falando que a palavra de Deus, a verdade de Deus é saudável. Ela produz bem-estar espiritual, pureza espiritual. Maravilha. Então, o ministro do Evangelho, ele deve falar o que convém à sã doutrina. Então, por que aprender sobre o novo nascimento? Porque é uma doutrina muito importante, gente. Tanto os pastores, obreiros, toda a igreja deve ter essa doutrina na mais elevada estima. Porque o que acontece? O pragmatismo religioso, ele tem infestado muitas igrejas locais. Aquela ideia de que a igreja tem que crescer a qualquer custo. Nessa filosofia, os fins justificam os meios. As pessoas, reverendo, criam mecanismos para inchar a igreja. Artifícios, né? Só que nós precisamos entender, pregar, falar, expor acerca do novo nascimento. Como veremos mais adiante, e é uma outra razão que justifica aprender sobre o novo nascimento, que Jesus quer discípulos. Sim. Ele não quer qualquer tipo de pessoa. Pessoas que não têm compromisso, que não conhecem, que não respeitam, sim. Ele quer discípulo, conforme Mateus 28, 19. Então vamos aqui sumariar, resumir, para que o nosso ouvinte venha ficar com as verdades bem fixadas da mente. Estamos nesse segundo episódio do nosso estudo acerca do novo nascimento e suas evidências, falando sobre a importância de pregar, de aprender sobre o novo nascimento. É importante porque trata-se de uma doutrina bíblica caríssima para a fé cristã. E como tal, precisa ser exposta. Em segundo lugar, mestre, nós podemos aqui destacar que estudar sobre o novo nascimento e as suas evidências é importante porque a compreensão correta dessa doutrina nos ajudará a provar nossa conversão. É isso que nós vamos tentar apresentar à medida que formos trabalhando aqui com ouvintes, explicando a Bíblia. Vai ficar bem perceptível, bem claro, que vai servir de prova. Será que realmente a pessoa que está ouvindo agora, que frequenta a igreja, você vai poder se perguntar, será que realmente eu sou um cristão verdadeiro, genuíno? Então, estudar sobre esse assunto, aprender sobre esse assunto, vai te dar condição de fazer esse teste, vai servir de teste, de prova da sua conversão. Aliás, será que somos realmente regenerados? Essa pergunta é importante. Já parou para se perguntar? Fazer essa pergunta para você mesmo e falar, será que realmente eu sou um cristão verdadeiro? Essa é uma pergunta crucial e que precisa ser seriamente considerada. Interessante que, como nós já ventilamos, nem todos que estão nas igrejas locais são salvos. Nós temos pelo menos 2 textos que são bem precisos quanto a isso.
Cristo, no finalzinho, no desfecho, na conclusão do chamado Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 21 ao 23, Cristo alerta para esse fato. Ouça aí, prezado ouvinte, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem pessoas que dizem Senhor, Senhor. Dizem que são cristãs, que amam Jesus, mas Cristo especifica, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vem aquela questão, a pessoa obedece para ser salva, ou é salvo para obedecer. Para obedecer. Nesse texto aqui é claro que a obediência é uma evidência que a pessoa entrou no reino. Se nós considerarmos Mateus 4,17, o próprio Cristo, reiterando o sermão de João Batista, ele pregou como a pessoa entra no reino, como ela é admitida no reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7, nós temos o primeiro discurso de Cristo. E Cristo, ele prega no capítulo 5 sobre o perfil. Quais são as características do cidadão do reino? Ele vai ensinando. Agora, no desfecho, ele fala, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só. Segundo, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Perceba, prezadamente, as alegações que serão feitas. Pessoas que se autoiludiram, pensaram que eram cristãs, que eram servos de Deus. Olha, vão profetizar no nome do Senhor, e Cristo não nega. Vão até expulsar demônios no nome de Jesus. Jesus não nega isso. Eles vão fazer maravilhas no nome de Jesus. Jesus não nega, é no nome dele, ele faz o que ele quer. Mas, no versículo 23, ouça o que Cristo diz. E então lhes direi abertamente. Para quem Cristo vai dizer isso? Aquelas pessoas que vão alegar, Senhor Jesus, sou eu. Eu quem? Eu que profetizei. Eu que expulsei demônios no seu nome. Eu que fiz maravilhas no seu nome. Sou eu, Jesus. O Senhor não se lembra de mim? Então Cristo, de forma aberta, explícita, lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa profetizou, reverendo. A pessoa fez milagres, proezas no nome de Jesus, mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Aí fica a pergunta, Jesus não é onisciente? Claro que sim. Por que ele vai dizer nunca vos conheci? Porque na Bíblia Sagrada, conhecer é mais do que uma mera acepção intelectual. Conhecer na conotação bíblica implica em um relacionamento, é um conhecimento vivencial, experimental. Por exemplo, lá em Gênesis 4, versículo 1, nos é dito que Adão conheceu a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. Aí fica a pergunta, Adão conheceu Eva em que sentido? Intimidade, relação íntima. A Bíblia vai dizer em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor Alain, porque existem tantas pessoas que conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas não têm a vida deles transformadas. Porque conhecer é mais do que uma mera acepção intelectual, é um relacionamento. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 2, na parte inicial, Deus diz que de todas as famílias da terra, somente Israel ele conheceu. Como assim? Deus não conhece tudo e todos? Sim, mas quando Deus fala de todas as famílias da terra, somente a vós conheci, é o mesmo caso aqui de Mateus 7, 23. Nunca vos conheci, ou seja, eu nunca tive comunhão com vocês. Eu nunca me relacionei com vocês. Vocês nunca foram cristãos. Vocês não nasceram de novo. Vocês não andaram comigo. Vocês não me conheceram. Então Cristo vai dizer
abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, estudar sobre o novo nascimento vai nos favorecer essa capacitação. Nós teremos condições de provar a nossa conversão. E aí, eu sou crente de verdade ou não? Nessas alturas, meu mestre, eu acredito que há pessoas que estão pensativas. Sim. É mesmo, eu profetizo, eu tenho dons, eu sou ativo na igreja, mas olha, naquele grande dia, haverá alegações: Senhor, sou eu profetizei, eu cantei na igreja, eu não perdi culto. Só que se a pessoa não nasceu de novo, ela não pode ser admitida no reino dos céus. Ela não pode ser salva. Exatamente. Reverendo, vamos interrompendo aqui rapidinho. Preciso ler uma mensagem maravilhosa aqui do irmão Wilson. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio, da emissora. Graça e paz, pastores Arlen e Arlan. Louvo a Deus por ter colocado os senhores na minha vida. O programa Bíblia em Foco é bênção pura. Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha, Wilson. Palavras profundas, viu? Deus te abençoe, meu querido. Pois bem, mestre. Então esse assunto aí, ele realmente é muito importante, hein? Muito relevante. Então, muitos fazem algumas mudanças externas, às vezes mudam o vestuário, o linguajar e coisas afins, mas continuam sendo naturais. Ainda são pessoas irregeneradas, pessoas que não nasceram de novo. Ou seja, eles são apenas cristãos nominais, que é assim chamado, não é isso? Isso. Cristãos só apenas de nome, cristãos nominais. Assim sendo, reverendo, a análise, o estudo acerca do novo nascimento nos favorece a grande chance de fazer um check-up da nossa fé. E aí, eu sou cristão genuíno? Há uma passagem na Sagrada Escritura em que nós somos também desafiados. O apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado não apenas pelos falsos mestres, mas alguns coríntios estavam sendo influenciados e estavam julgando o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo, dentre tanta coisa, do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, que Paulo fala para eles, no versículo 5, Paulo propõe um desafio: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vamos ficar por aqui. Essas expressões, examinai-vos, provai-vos, são dignas de nota aqui. Os irmãos estavam sendo influenciados pelos falsos ensinadores que estavam caluniando o apóstolo Paulo. Aí Paulo se volta para eles: olha, peraí, vocês devem examinar a vida de vocês, para ver se vocês estão permanecendo na fé ou não. Provai-vos a vós mesmos. Então, meu prezado ouvinte, você que é servo de Deus, aqui nós somos desafiados agora. Nós precisamos ser honestos e fazermos um ponderamento da nossa vida. Nós iremos favorecer a você mais material. Veremos na sequência, nos próximos episódios, as marcas, as evidências do novo nascimento. Nós iremos te ajudar a entender como você pode olhar para a Bíblia e falar: olha, eu tenho essa marca, eu tenho aquela marca. Nós veremos que se uma pessoa se diz ser cristã, mas não tem essas evidências, não tem essas marcas na sua vida, aí a conclusão será essa: eu não nasci de novo ainda. Nós iremos mostrar para você que através da fé em Jesus Cristo, a possibilidade de você ser salvo, de você ser transformado, independente do que você fez, deixou de fazer. Quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, a sua vida é radicalmente transformada. Glória a Deus. Aí a gente cita aquele texto conhecido, 2 Coríntios 5,17, reverendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.